Bom dia! Que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja presente em cada coração aqui nessa manhã, nesse dia especial, amém? Que bom que você está aqui, que bom que nós estamos reunidos no nome de Cristo Jesus como amigos, amigas do reino. E esse é um dia muito especial, é um dia simbólico para a vida da Igreja Presbiteriana do Parque, porque ao longo de 3 meses, você se lembra, maio, junho e julho, nós mergulhamos numa série na carta dos Filipenses, de Paulo aos Filipenses, chamada Aos Amigos do Reino. Uma pequena carta que traz consigo vários princípios e valores de uma amizade profunda. E é essa amizade profunda que Paulo escreve aos seus amigos filipenses, que se torna a base e fundamento da sua alegria. Talvez você já tenha ouvido falar que Filipenses é a carta da alegria. E é mesmo. Mas por que ela é a carta da alegria? Porque essa alegria está fundamentada numa amizade profunda, onde há algo em comum, que é a comunhão com o Espírito Santo de Deus. Então essa amizade fundamentada em Cristo Jesus é a amizade que gera alegria em nossos corações. Por isso nós estamos felizes aqui. E a partir dessas reflexões, um dos principais pontos de crescimento na vida de um cristão, e isso nós descobrimos juntos nessa série, é o relacionamento. Se você fazer um estudo de Gênesis capítulo 1 e 2, da maneira como Deus nos criou, Ele nos criou relacionais. Porque o nosso Deus é relacional. Porque o nosso Deus é pessoal. E por isso ninguém foi desenhado para ser uma ilha isolada. Nós somos seres relacionais. Uns mais relacionais, mais extrovertidos, outros mais introvertidos, mas fato é que eu e você fomos desenhados para viver em comum unidade. Por isso que uma das marcas da igreja saudável é o desenvolvimento da comunhão, da parceria, da amizade. Eu sei que essa palavra amizade é muito cara para nós. Talvez você tenha sofrido com amizades não tão verdadeiras. Talvez você tenha se frustrado com pessoas que não foram leais a você. Mas a palavra de Deus nos ensina a vivermos um tipo de amizade que é profunda, um tipo de amizade que é fundamentada na graça, no amor, no perdão, na caminhada. Por isso que o caminho de maturidade da Igreja Presbiteriana do Parque é bem simples: celebração, discipulado, serviço. Como é que é desenvolvida a Igreja Presbiteriana do Parque? De maneira bem simples. Nós celebramos e adoramos o nosso Deus. Isso acontece todos os domingos às 10 da manhã. Nós fomos feitos para adorar a Deus acima de todas as coisas. Então, todos os domingos às 10 horas da manhã, a igreja se reúne em uma só voz para adorar a Deus, para cantar cânticos a Deus, para ouvir a palavra de Deus. E hoje, especialmente, nós não estamos lá na Rita Bueno de Angeli 233. Nós estamos aqui por uma razão muito especial. É um dia diferente. Mas há um segundo passo. Nós não queremos que você fique numa camada superficial do que Deus te chamou para você ser e desenvolver. Então, a partir do momento que você adora a Deus, a Bíblia também diz que nós devemos amar o próximo, assim como Jesus amou a igreja. Então, a Igreja Presbiteriana do Parque tem uma programação específica para isso, que nós chamamos de PGVs. Pequenos grupos de vida. É lá que nós desenvolvemos o amor ao próximo. É lá onde nós crescemos em discipulado. Não dá tempo de um domingo você conhecer todo mundo profundamente. Não dá tempo de você conhecer 100 pessoas profundamente. Então, as amizades intencionais e significativas, você vai desenvolver dentro de um pequeno grupo de vida. Ali você cresce em discipulado, sendo mentoreado por alguém, partilhando a vida com alguém que está no mesmo nível e fase que você, e você sendo engajado a discipular alguém. Esse é o segundo movimento da maturidade cristã. O terceiro movimento é o serviço. Como um discípulo, uma discípula de Jesus, você não tem opção. Jesus nos chamou para servir. Todos os discípulos e discípulas servem, participando de algum ministério. Então não tem como você crescer espiritualmente se você não estiver conectado num pequeno grupo de vida. Inclusive, é nesse pequeno grupo de vida que você vai ser também
discipulado, vai ser auxiliado a perceber os seus dons e talentos para você servir num dos ministérios da igreja. Então Deus nos fez seres relacionais e Ele nos convoca a vivermos essa linda amizade, a amizade do reino. Aliás, uma palavrinha especial em toda a carta de Paulo aos Filipenses e que apareceu ao longo das nossas reflexões, é uma palavra que eu quero trazer para você nessa manhã. Essa palavra é a palavra grega koinonia. A palavra koinonia está presente em todos os capítulos da pequena carta de Filipenses. E também em outros trechos da Bíblia, em outras cartas de Paulo. Para nós, ela é traduzida como comunhão. Talvez na sua Bíblia apareça comunhão. Ou talvez apareça em outras versões participação. Ou ainda cooperação. Tudo isso significa koinonia. De maneira bem simples, koinonia é termos algo em comum. Então, ter algo em comum nos conecta a falarmos sobre coisas em comum, a sonharmos coisas em comum. Eu sei, tenho vários amigos aqui na comunidade que gostam de motos, que gostam de carros antigos, que gostam de viajar, né? André, Beto, Zeca, Marcos, a gente gosta de falar sobre motores, a gente gosta de falar sobre carros, nós temos um ponto em comum, e isso desenvolve a amizade. O Fabrício tem um Opala Commodoro, que eu vi com os meus olhos o que é aquela arrancada. Enfim, poderíamos ficar falando sobre isso. Outras pessoas têm outras coisas em comum, séries, filmes, novelas. Essa é, de maneira superficial, o que é koinonia. Ter algo em comum para você conversar. De maneira mais profunda, koinonia é o ato de compartilhar, partilharmos juntos. Juntos, partilharmos juntos uma vida alicerçada, fundamentada em Cristo Jesus. Então, a partir de Cristo Jesus, eu partilho a vida com você sobre o que é o significado do casamento. A partir da partilha do fundamento em Cristo Jesus, eu partilho com você os desafios do que é criar e desenvolver uma criança. A partir do fundamento que é Cristo Jesus, eu partilho com você como enfrentar a dor do luto, por exemplo. A partir do fundamento em Cristo Jesus, eu partilho com você e você comigo como que é viver a ética cristã dentro do seu local de trabalho, na sua empresa, na sua roda de amigos e colegas. Enfim, trata-se de uma amizade que é construída a partir de uma vida plena, de uma vida abundante, que nós temos quando nascemos de novo em Cristo Jesus. Esse é o significado, numa camada profunda de koinonia. Por isso, a série se chamou Amigos do Reino. Por isso que o encontro hoje se chama Amigos do Reino. Aliás, como o Léo bem disse aqui, dando abertura ao nosso encontro, esse é o projeto piloto. A gente vai chamar, e nós estamos chamando de primeiro encontro Amigos do Reino. Então, glória a Deus pela sua vida. Parabéns, deixa eu fazer um aspas aqui, parabéns aqui para você, uma salva de palmas para todos vocês aqui, que estão no primeiro encontro Amigos do Reino, de tantos outros que nós teremos uma vez ao ano, com a graça, com o poder e com a presença de Cristo Jesus. Amigos do Reino. E eu vou te dizer uma coisa muito importante. Em outra carta, Paulo fala o seguinte, em 1 Coríntios capítulo 1, verso 9. Ele diz o seguinte, eu vou ler esse versículo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Vou ler de novo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão, nos chamou, nos convocou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus nos convoca à koinonia. Deus nos chama a termos amizades significativas fundamentadas em Cristo Jesus. Mesmo que sejamos diferentes. Mesmo que sejamos muito difíceis em nossos temperamentos. Existem temperamentos diversos aqui. É ou não é? A gente vê dentro do casamento, pastor, minha esposa é assim, pastor, não aguento o meu esposo assim. Falei assim, vamos caminhar junto, nós somos diferentes. Essa é a vida. Nós temos cada um uma personalidade e aprendemos a caminhar em unidade na diversidade. Somos pessoas, somos relacionais e Deus nos convoca a vivermos isso. Chamados por Deus à amizade. E é sobre isso
que eu queria falar com você brevemente nessa reflexão. Quero te convidar a fechar os teus olhos, vamos ter uma palavra de oração. Deus, Pai de amor, muito obrigado por esse dia lindo, muito obrigado, Deus, por esse momento significativo que o Senhor agendou nas nossas vidas como Igreja Presbiteriana do Parque, para a gente desenvolver relacionamentos intencionais. Obrigado pela oportunidade de nos reunirmos em Teu nome nesse local maravilhoso, onde nós teremos em breve um momento de estarmos ceando juntos, depois de estarmos almoçando juntos, depois de estarmos brincando juntos, compartilhando, sorrindo juntos, e termos um teaser, um spoiler, uma pequena apresentação do que é viver a eternidade em comunhão e amizade fundamentada em Cristo Jesus. Somos gratos por isso. Nos ensina a viver a amizade que vem da Tua palavra. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Gente, esse dia vai ser demais. E olha só que interessante. Todo domingo a gente se reúne, todos os domingos, lá no nosso prédio. E a gente louva a Deus, ouve a palavra. E durante as nossas reuniões a gente sente um cheiro maravilhoso da churrascaria ao lado. E isso gera fome e a gente não se reúne lá. Chegou o nosso dia da vitória, gente. A gente vai passar agora esse momento sentindo um aroma maravilhoso ali da cozinha, mas hoje a gente vai participar disso juntos. Então, chegou o dia da vitória para as nossas vidas. Vai ser um momento maravilhoso, onde a gente também vai compartilhar ao redor da mesa. Aliás, Jesus fez amigos ao redor da mesa. Por isso que lá em Lucas, Jesus foi chamado de comilão e beberrão. E se Jesus aí só bebe vinho? E se Jesus aí só fica comendo com pecadores? Jesus nos ensina a fazer amizades ao redor da mesa. Se tiver um bom vinho, melhor ainda, né? Ele transformou a água, não em suco de uva, mas em vinho. Ele transformou vida, pessoas, essências ao redor da mesa, partilhando o pão. Mesa é intimidade, mesa é amizade, mesa é comunhão, koinonia. E eu queria conversar brevemente com você sobre essa palavra, e ela aparece nos 4 capítulos de Filipenses, koinonia. E eu quero enfatizar que nós precisamos de amigos. Se você não sabe, hoje eu vou te avisar, você precisa de amigos. Se você está frustrado com amizades passadas, eu quero trazer uma palavra que renove o seu coração, dizendo que Deus pode transformar sua vida e trazer novos amigos, novas realidades, novas amizades fundamentadas em Cristo Jesus, porque todo mundo precisa de amigo. Em cada capítulo, eu vou selecionar um versículo que tem a palavra koinonia, e a gente vai entender por que nós precisamos de amigos. Nós precisamos de amigos, porque, primeiro ponto, guarde em seu coração, se você estiver tomando notas, anote aí, nós somos fisicamente vulneráveis. Eu e você somos fisicamente vulneráveis, por isso nós precisamos de amigos. Capítulo 1, verso 7. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês. Uma vez, Paulo falando, que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o evangelho, todos vocês participam, koinonia, participam comigo da graça de Deus. Ele diz o seguinte, no contexto, nas correntes que me prendem. A situação de Paulo, quando ele escreve isso, é uma situação de prisão. E não é metáfora, ele está literalmente algemado, acorrentado a 2 soldados romanos e distante, quilômetros e quilômetros de seus amigos preciosos lá em Filipos. Então ele escreve dessa maneira, fisicamente vulnerável. Fisicamente, apanhou, recebeu açoites, está com a saúde abatida, não se alimenta direito, está limitado quanto ao sol, ele está preso, ele está acorrentado, ele está morrendo de saudade, porque a saudade é um sintoma físico de uma amizade verdadeira. Nós somos fisicamente vulneráveis. Então Paulo na prisão estava morrendo de saudades, mas jamais morrendo de solidão, pois ainda que ele estivesse distante geograficamente de seus amigos filipenses, ele diz e afirma que esses amigos estavam participando com ele no
seu coração através da graça de Deus. Então nós precisamos de amigos, porque nós somos fisicamente vulneráveis. Os filipenses enviam para Paulo um amigo, Epafrodito, para chegar lá com recursos financeiros, para chegar lá com recursos de alimento, porque ele estava na prisão. É diferente do sistema prisional moderno. Lá naquele sistema romano, era se vira até chegar ao julgamento, e o julgamento era a absolvição ou morte. Então, não tinha nenhuma preocupação com alimento, não tinha nenhuma preocupação com necessidades de roupas, nem nada. Ele precisava dos amigos, e os amigos enviam Epafrodito. Enviam com recursos, envia com alimentos, e envia com alguém que chega lá para abraçar. Nós precisamos de toque. Nós somos seres físicos, nós precisamos de abraços. Não existe amizade sem, eu costumo brincar, cheiro de amizade, abraço de amizade, sentar junto presencialmente. Eu lembro dos momentos em que eu tive um grande amigo na fase de adolescência, e era um grande amigo mesmo. E um dos momentos mais prazerosos, sabe o que era? A gente sair da escola, bater o horário, a gente almoçava rapidinho, e aí eu ia para a casa dele, para a gente sentar no sofá e assistir juntos Globo Esporte. Eu lembro desses momentos. A gente nem ficava conversando um com o outro, porque a gente se via todo dia, né? Jogava bola todo dia, mas um dos prazeres era a gente sentar ali no sofá e ficar assistindo todo dia Globo Esporte. O fato de eu estar ao lado dele, e de ele estar ao meu lado, isso supria as nossas necessidades físicas de amizade. Então não existe amizade sem presença física. É claro que um vídeo chamada é muito importante e viável quando a gente tem amigos em outras cidades, quando nós temos amigos em outros países. Aí fazer uma videochamada no WhatsApp ajuda, mas nada supera a partilha olho a olho, o sorriso, o choro junto. Sabe aquela presença no momento difícil e alguém chega lá e vai até você, seja num hospital, seja num velório, seja num momento de dor, o seu amigo chega lá e você fala que bom que você está aqui, não precisa falar nada, apenas me abrace. Nós somos fisicamente vulneráveis e por isso nós precisamos de amigos, sorrisos, olho no olho, abraço. A presença física de amigos no reino gera vida. Precisamos de amigos também porque, segundo ponto, nós somos afetivamente vulneráveis. Agora vamos para o capítulo 2, verso 1. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão, aparece aqui no texto, koinonia, no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, versículo 1, e aí continua falando, cuide dos interesses dos outros, tenha empatia, tenha compaixão, tenha misericórdia, considere os desejos dos seus amigos superiores até mesmo o seu desejo, cuide não somente do seu coração, mas do coração dos outros. Se estarmos unidos em Cristo, é o fundamento prioritário para estabelecermos relacionamentos profundos e saudáveis, o amor, guarde isso, o amor é a avenida para confortar, repreender e encorajar as pessoas. Santo Agostinho disse isso há séculos, séculos e séculos atrás. Ama e fazes o que quiseres. Ama e repreenda. Ama e encoraja. Ama e conforte. Ama e incentive. Se tudo que você disser e fazer estiver fundamentado no amor, somente o amor será a avenida para a construção de uma vida. Então, essa comunhão no Espírito nos leva a desenvolvermos afeição e compaixão uns com os outros. Entre os amigos do reino, nós aqui, Igreja Presbiteriana do Parque, não há espaço para indelicadeza, não há espaço para grosseria, não pode haver espaço para indiferença. Ah, pastor, mas isso significa que nós somos perfeitos, que nós nunca vamos errar? Não, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que quando a gente errar, a gente se arrepende e a gente vai ter com o irmão para pedir perdão e para estabelecer um caminho de gentileza, de delicadeza, de compaixão, de misericórdia, onde a gente caminha juntos. Esse é o caminho da koinonia, um caminho de misericórdia e bondade. Paulo está preso.
Paulo está com saudades. Ele está esgotado, não somente fisicamente, mas afetivamente. Precisamos de amigos, porque somos afetivamente vulneráveis. Ninguém é super-herói aqui. Ninguém é imune à dor. Ninguém aqui não vai sofrer. Ninguém aqui está livre de dias difíceis e de dias que o desânimo invade o teu coração. São nesses dias que nós precisamos também e fundamentalmente de amigos do reino. De pessoas que olhem para o nosso sofrimento com misericórdia. Existe uma palavra importante no nosso vocabulário, ela tomou uma popularidade nos últimos dias, chamada empatia. Ela é importante porque a empatia é a capacidade de compreender os estados emocionais uns dos outros e se identificar com o que o outro sente. Muito importante ter empatia, desenvolver um coração empático. Koinonia vai além da empatia. Ela vai numa camada ainda mais profunda do que ser empático. Koinonia, nesse texto que nós lemos, se refere à exortação de amor, que pode ser trocada por encorajamento de amor. Isso é koinonia. A amizade cristã, que está na koinonia do Espírito, nos engaja, nos impulsiona a muito mais do que nos identificarmos com o que o outro sente, mas produzir em nós uma unidade de amor, onde o que o outro sente afeta o meu ser, porque eu sou do mesmo corpo, eu sou da mesma família, onde o interesse do outro é considerado por mim como um interesse maior que o meu, porque se o interesse é dele e eu considero e nós somos do mesmo corpo, então todos nós ganhamos com isso, onde as suas emoções são prioritárias, não porque eu esteja me anulando, não porque você esteja se anulando, mas porque a amizade em Cristo Jesus me une a vocês de tal modo que nós podemos dizer que nós somos um em Cristo Jesus. Isso é unidade. A sua alegria é a nossa alegria. A sua dor é a nossa dor também. E juntos nós caminhamos em direção a Cristo Jesus. Nós somos corpo, nós somos família, nós somos um. Você não estando bem, eu estou por você. Agora você estando bem, então está tudo bem. O seu choro é o meu choro, a sua alegria é a minha alegria. Quando nos encorajamos em amor, produzimos em cada um de nós a koinonia fundamentada no Espírito, que completa a alegria dessa carta, tendo o mesmo modo de pensar, mesmo amor, mesmo Espírito, uma só atitude. Por isso nós precisamos de amigos, porque nós somos fisicamente vulneráveis, afetivamente vulneráveis e porque somos espiritualmente vulneráveis. Capítulo 3, verso 10. Quero conhecer Cristo, o poder de sua ressurreição e a participação. Palavrinha koinonia aqui, versículo 10 do capítulo 3. Participação em seus sofrimentos, tornando-me com ele em sua morte. A comunhão, participação, koinonia em seus sofrimentos está sempre à luz da vitória triunfante de Cristo Jesus, já realizada na cruz, na sua ressurreição, onde nós aguardamos a volta de Jesus. E essa é uma verdade incrível que fortalece o nosso ser. Quando Paulo sofre por Cristo Jesus, ele, de alguma forma, também sofre com Cristo Jesus. É uma espécie de compartilhamento, de união, de koinonia, de modo que Paulo passa a conhecer Cristo Jesus de maneira mais profunda no sofrimento que ele passa ao pregar o Evangelho. É claro que em meio aos sofrimentos da vida, a nossa fé pode ser, de certa forma, abalada, estremecida. Talvez um momento difícil que você esteja vivenciando, há meses, talvez anos, ou um trauma que você passou, e isso tenta abalar a sua fé. Em tempos de deserto, nós podemos nos ver com uma espiritualidade muitas vezes desesperançosa. Se estivermos sozinhos, isso se torna um grande problema. Mas se estivermos no meio de uma comunidade de amigos do reino, então nós fomos lembrados por esses amigos que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores.
essa amizade do reino, a partir do poder da ressurreição de Cristo Jesus, ela reverbera, ela toca, ela inunda, ela conecta os corações daqueles que estão desanimados, e juntos nós vivemos e podemos perceber a alegria do reino de Deus. Então a amizade do reino, ela trabalha na vida espiritual dos irmãos e irmãs. O próprio sofrimento que Paulo estava passando aqui para defender e confirmar o evangelho, era um tipo de sofrimento que auxiliava os seus irmãos e irmãs lá em Filipos. Auxiliava o quê? A eles conhecerem a Cristo Jesus. Eles pensavam, puxa, Paulo está preso pregando esse evangelho. Puxa, Paulo está enfrentando tudo isso. Ele não precisava, mas ele está lá. Então isso me encoraja a viver o evangelho. Isso encoraja a fortalecer o meu interior, o meu espiritual. Ou seja, quando nós permitimos que Deus realize a sua obra em nós, então nós crescemos em amor uns pelos outros. Isso nos torna fortes espiritualmente. Nós precisamos de amigos, porque nós somos fisicamente vulneráveis, nós somos afetivamente vulneráveis, nós somos espiritualmente vulneráveis, e por fim, nós precisamos de amigos. E esse é meu último ponto, porque amigos são instrumentos de Deus para nos fortalecer. Amigos são ferramentas, instrumentos de Deus, que Deus coloca nessa fase da sua vida, nesse momento da sua vida, para te fortalecer. Você não está aqui nesse encontro por um acaso, é para que você desenvolva amizades profundas que serão significativas na sua história, para te fortalecer. Filipenses capítulo 4, verso 14, aparece a palavra koinonia lá. Filipenses 4, 14, diz o seguinte, a palavra de Deus: apesar disso, vocês fizeram bem em participar, koinonia, de minhas tribulações. Os filipenses participaram das dores de Paulo. Embora Paulo estivesse contente, independentemente das circunstâncias, ele estava grato pela ajuda dos filipenses. Ele estava feliz, porque aquela comunidade se moveu para lhe auxiliar. Feliz porque deram seus recursos, feliz porque compartilharam um amigo, Epafrodito chegou até lá, feliz porque compartilharam com Paulo, no meio das tribulações, eles fizeram algo sobre o problema de Paulo. Olha que interessante, amigos do reino não são indiferentes às tribulações de outros amigos. O seu problema importa, a sua dor importa. Não viva ela sozinho. Não tente resolver sozinho. Não esconda. Não diga. O que mais eu ouço é, às vezes eu recebo uma mensaginha no WhatsApp, ou eu recebo uma ligação, e a pessoa logo se justifica. Ah, pastor, eu não queria estar te incomodando, eu não queria estar te atrapalhando. Gente, tira essa frase do seu vocabulário. Amigos do reino não se incomodam. Amigos do reino partilham as dores para que a gente se fortaleça uns com os outros. Não é incômodo, não é trabalho, não justifique. Pelo contrário, desenvolva o partilhar das tribulações para que a nossa amizade se solidifique. Amigos do reino participam em todas as circunstâncias. Às vezes você tem vários amigos, ir numa festa, num churrasco, é fácil encher a casa, não é verdade? Ah, vamos assar uma carninha. Aí você dispara convites para todos os seus amigos, até para aqueles que estão mais distantes. No churrasco, aparece, o pessoal vem. Mas às vezes em momentos de dor, talvez um luto, uma perda, nem todos aparecem lá. Por isso que o sábio diz lá em Eclesiastes, há sabedoria na casa enlutada. Por que há sabedoria na casa enlutada? Porque é nos momentos de dores que nós vemos quem são aqueles amigos de verdade. Eles participam também desses momentos difíceis. Eles estão lá para nos auxiliar e para nos fortalecer. Então, são instrumentos de Deus para fortalecer vidas. Vocês são instrumentos de Deus para fortalecer as vidas que estão aqui. A maior contribuição numa amizade é a que partilha sempre o amor de Cristo Jesus para a expansão do reino de Deus.
A maior alegria numa amizade é perceber que viver uma vida de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus é a prova de uma amizade do reino. E esse estilo de vida que nós estamos sendo desafiados aqui, a ter relacionamentos intencionais, sair da zona de conforto, conversar com alguém, saber da vida de alguém, abrir o seu coração. Esse desafio, esse estilo de vida vai resultar em abundância esmagadora de vida, pois é baseado nas riquezas de Deus que estão em Cristo Jesus. Os filipenses nem tinham muita coisa. Eles nem eram ricos, mas deram de sua pobreza para Paulo. E Deus supriu as necessidades com as riquezas da sua glória em Cristo Jesus. Essa é a dinâmica do reino de Deus. Ao vivermos como amigos do reino, fundamentados no Evangelho, quando passamos por sacrifícios, tribulações, circunstâncias adversas, e nós estendemos as mãos para uns com os outros, é o próprio Deus que vem cuidar, suprir e fornecer tudo aquilo que a gente precisa em nossas necessidades. E Ele faz isso como? Usando a vida dos amigos do reino, usando a vida de cada um de vocês. Por que que nós estamos aqui nessa manhã? Por que que nós estamos nesse momento especial? Por que que nós nos reunimos em PGVs, pequenos grupos de vida? Porque amizades fortalecem as nossas vidas. Eu caminho com você, você caminha comigo, e nós caminhamos juntos em direção a Cristo Jesus. A amizade é um instrumento poderoso de Deus para encorajar os nossos corações. Precisamos de amigos, porque somos fisicamente vulneráveis, afetivamente vulneráveis, espiritualmente vulneráveis, e porque amigos são ferramentas, instrumentos de Deus para nos fortalecer. A verdadeira marca dos amigos do reino é a permanência firme na graça de Jesus. Não individualmente, não separados, não distantes, mas juntos, num só amor, numa só verdade, num só espírito. Hans Birk disse certa vez, e eu amo essa frase, ele disse o seguinte: o reino de Deus é um reino de amigos. De novo, um reino de Deus é um reino de amigos. Deus desenhou o reino em relacionamento e amizade. Esse é o reino que Jesus inaugurou, um reino de amigos, que Jesus inaugurou com a sua vida, com a sua obra, com a sua morte e ressurreição. Vivencie essa realidade. Vivencie a koinonia, a amizade dos que estão em Cristo Jesus, os amigos do reino. Alegrem-se, pois aquele que começou a boa obra em cada um de vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem. Vivemos em koinonia. Feche teus olhos.